Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos que estejam assistindo esse vídeo estejam bem, tá? Antes de nós iniciarmos então a nossa conversa dessa semana, eu peço que, se você estiver nos assistindo pelo YouTube e se você ainda não é inscrito no nosso canal, ative o botãozinho inscrever-se, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe também para que outras pessoas possam receber esse conteúdo. É uma forma gratuita de estar nos ajudando e também de estar divulgando as informações que estão contidas nesse canal, tá bom? Se você nos assiste por outras redes sociais, como Instagram e TikTok, eu peço também que você deixe o coraçãozinho, reposte esse conteúdo e compartilhe também com outras pessoas, tá? Também é importante você deixar o seu comentário. Pode ser uma pergunta, pode ser uma sugestão de temas para outros vídeos, tá bom? Eu gosto de estar interagindo com vocês. Bem, passadas então as nossas considerações iniciais, não poderíamos deixar de comentar sobre a grande perda que nós tivemos nessa semana, né, da Preta Gil. Realmente foi assim uma lutadora incansável, acometida aí pelo câncer de intestino, né, o câncer coloretal, e que é o tipo de câncer que a gente vai comentar um pouquinho sobre ele hoje, que está ganhando um número de casos cada vez maiores, de indivíduos cada vez mais jovens, né? E a Preta Gil, então, ela esgotou todas as possibilidades de tratamento que ela teve acesso aqui no Brasil, e ela optou, ao invés de entrar em tratamentos paliativos, que são aqueles tratamentos que não visam mais acabar com o câncer, vamos dizer assim, né, de forma mais simplificada, mas que visam sim melhorar a qualidade de vida, conferindo então uma dignidade maior para aquele paciente que já não tem mais solução para o câncer dele na medicina convencional. Então ele entra num tipo de acompanhamento que visa reduzir os sintomas dolorosos, por exemplo, e existem pacientes que sobrevivem muitos anos com tratamentos paliativos, e já existem também relatos de casos de pessoas que, mesmo em tratamentos paliativos, alcançaram a graça de Deus de ter o seu câncer em remissão, de serem curados, tá? Então, é aquilo. Para Deus nada é impossível, mas existe uma vontade dele soberana, que cada um tem o seu tempo de vida já determinado, pelo menos eu acredito nisso, que a gente não vai antes da hora e nem depois da hora, tá? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Como a gente não vem com um manual de instruções, nem com prazo de validade, então a gente tem que correr atrás para fazer tudo que tiver ao nosso alcance para conseguir ser curado, né? E a Preta Gil, então, ela optou em não seguir com esses tratamentos paliativos, mas de aderir a um tratamento experimental nos Estados Unidos. Ela estava dentro do perfil daquela pesquisa e também tinha recursos financeiros para isso, só que infelizmente não foi bem sucedido, né? Ela passou pela primeira sessão, mas não resistiu, tá? E o que é o câncer coloretal, que é conhecido popularmente como câncer de intestino?
o intestino ele é dividido em uma parte do intestino delgado, em que você tem ali cerca de 80% do comprimento, tá? Está ali, e a outra porção, que é a porção final, que é o intestino grosso. Então ambos somam aí um tamanho do intestino humano que varia de 6 a até 9 metros, tá, de comprimento. Essa porção final, que é chamada de intestino grosso, ela está dividida. Pessoal, tá chovendo a beça aqui, então acabou a energia aqui de casa e, enfim, tô editando então essa parte, dando continuidade da onde nós paramos, né? Então, o intestino grosso, ele está dividido em seco, cólon ascendente, que sobe pelo lado direito da região abdominal, cólon transverso, né, que como o nome sugere, ele atravessa do lado direito para o lado esquerdo, cólon descendente, que já pega a região esquerda do abdômen, sigmoide, que já é o finalzinho, caindo então no reto, finalizando na saída, que é o ânus, tá? Essa região, né, que é denominada intestino grosso, melhor dizendo, este órgão, ele precisa ser monitorado. O Ministério da Saúde preconiza que a partir dos 50 anos deve ser realizada uma colonoscopia, tá? Que nada mais é do que um exame em que um endoscópio ele atravessa todas essas regiões do intestino grosso à procura de algum tipo de alteração. As alterações que são mais significativas, fora os tumores, são também algumas lesões chamadas pólipos. Mas calma, nem todo pólipo é câncer ou pode levar ao câncer. Existem tipos de pólipos específicos, como os pólipos que, após a biópsia, eles são constatados então como lesões pré-câncer e que serão necessárias aí medidas de tratamentos, como por exemplo, né, quando existe uma lesão pré-câncer, a própria colonoscopia já ela é importante, porque é possível fazer a retirada do fragmento, né, da região em que encontra-se essa lesão, tá? É feita a retirada e a cauterização. Porém, se houverem muitas lesões ou a presença de tumores, né, após o diagnóstico de realmente ser uma tumoração maligna, é recomendado então que seja feita uma cirurgia. No entanto, essa cirurgia ela é realizada apenas em último caso, porque tem-se a preocupação de se preservar o máximo possível desse órgão, né? Principalmente quando a tumoração ela está localizada nas seções finais, tá? A quimioterapia também é um tratamento que pode ser prescrito. Geralmente ela é realizada no pós-cirúrgico, tá? Em alguns casos também a imunoterapia. A imunoterapia já visa a fortalecer
o sistema imunológico para que o próprio sistema imunológico do indivíduo possa combater possíveis células mutadas, tá? Então, Cláudia, qual é a, a grande questão em relação ao câncer de intestino? A grande questão é que cada vez mais indivíduos abaixo dos 50 anos estão apresentando esse tipo de câncer, devido a adoções de hábitos não saudáveis, como o consumo de embutidos e alimentos ultraprocessados. Essa é uma questão em que vários estudos têm demonstrado como um fator contribuinte para que essa idade, né, em que os indivíduos apresentem esse tipo de câncer esteja sendo cada vez mais reduzida, desculpa, e também a adoção de outros hábitos como o tabagismo, né, que é fumo, o etilismo, que é o consumo de álcool, né, o sedentarismo, diabetes também é um fator de risco importante, tá? Obesidade também, tá bom? Então, a colonoscopia, ela é indicada a partir dos 50 anos para indivíduos que não tiverem casos na família, podendo ser realizada por uma idade menor, em uma idade menor, caso o médico, né, ele veja aí necessidade, tá bom? Então, como eu sempre gosto de frisar, a prevenção é algo muito primordial para a nossa vida, porque depois que a gente descobre o problema, tratar é muito mais doloroso, mas mesmo assim é muito melhor tratar do que abandonar tratamento jamais, tá? E é isso, tá? Vocês tendo ainda alguma dúvida, vocês podem colocar as perguntas aqui nos comentários para mim, tá bom? Procurei ser objetiva e usar uma linguagem mais simplificada para que todos pudessem entender, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e lembrando que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Beijo grande.